Oi, gente! E aí, como é que vocês estão hoje? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam bem, de verdade. Mas pra quem não tá, vai ficar. Porque tudo passa. Tudo, gente, tudo. Seja algo bom ou algo ruim, tudo passa, tudo. Eu ouvi uma história hoje que falava assim: um rei pediu a um sábio para escrever uma mensagem no anel, e aí ele pediu que fosse uma mensagem que quando ele estivesse lá no campo de batalha, que ela o ajudasse a levantar, e que quando ele estivesse na mais alta glória, que lembrasse ele para que ele não ficasse arrogante e orgulhoso. E aí o sábio falou que era para ele escrever: isso vai passar. Seja algo bom ou algo ruim, tudo passa. Tudo. Não há algo nesse mundo que não seja passageiro. A única coisa que é eterna é o Senhor e o amor dele por cada um de nós. Mas vamos lá então começar o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Provérbios 22. A minha Bíblia ela tá na versão NVI, então vamos lá. Só um minutinho. Aqui, vamos lá. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então pense assim: você conhece alguém que é muito rico, mas que não cumpre com os compromissos? Que é uma pessoa que tem tudo, mas ela fala assim pra você, chama ela pra fazer alguma coisa e ela fala assim: eu vou, e aí ela não vai. Ou não precisa nem ser alguém rico, gente. Pode ser até alguém que é do seu meio social, né? Eu não sei quem tá escutando essa mensagem, mas eu vou levar para as duas possibilidades. Então, às vezes, é tipo assim: a pessoa te convida para alguma coisa, você fala que vai, e aí você não vai. Você tá perdendo créditos em sociedade, no meio social com as pessoas. E também isso é uma forma de mentir. Você fala assim: olha, eu vou, e daí você não vai. Não dá uma satisfação do porquê que não vai, né? Porque é lógico. Às vezes você fala assim: não, eu vou, mas aí acontece alguma coisa urgente, algum compromisso, e você não dá nenhuma satisfação pra pessoa. Tipo, olha, aconteceu uma coisa que não vai dar, me impediu de ir. Mesmo que você não consiga avisar na hora, avise depois, dê uma satisfação. Não se faça mentiroso, não perca crédito com as pessoas. Se você faz um compromisso, cumpra ele. Não fique adiando, porque se coloque no lugar da pessoa que vai, que te chamou. Poxa, ela quer passar um tempo com você, e você simplesmente fala assim que vai e não aparece, não explica. Fica uma situação onde você vai perdendo a boa reputação. Ou se você faz uma dívida e não paga, não quita. Então todos esses pequenos exemplos fazem a gente perder a nossa boa reputação. E serve pra muita coisa, gente. As pessoas acham que não, mas ter uma boa reputação é essencial. Porque lá na frente, quando você precisar de alguma coisa, as pessoas vão olhar e falar: não, essa pessoa é íntegra, essa pessoa cumpre a palavra, essa pessoa é uma pessoa honrada. Vamos lá. Versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então aqui é
é você olhar para alguma situação na sua vida, seja um relacionamento, seja uma amizade, onde você vê pequenos sinais de que aquilo não está sendo bom, que aquilo não vai edificar a sua vida, de que aquilo não vai te trazer bons hábitos. Mas você continua ali e continua. Aí a pessoa mente pra você, a pessoa é agressiva com você e você continua lá. Gente, esses são os primeiros sinais para que você fuja dessas situações, fuja dessas pessoas. E principalmente de pessoas tóxicas. Fuja dessas pessoas, porque isso vai criar em você um espírito de prudência. A recompensa, versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A psicologia fala que nós formamos o nosso caráter até os 7 anos de idade. Não que depois disso você não possa mudar, mas se você aprende quando criança princípios, eles acabam se tornando tão enraizados em você porque são os seus primeiros aprendizados. Você que tem filhos, instrua eles para que eles tenham essa criação de raízes dos primeiros aprendizados bem fortificadas, que elas sejam raízes profundas, porque ensiná-los bem nessa primeira fase da vida deles vai ajudar com que eles cresçam em sabedoria, e quando eles tiverem um problema, eles vão saber para onde recorrer. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com um pobre. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Aqui é você ser sábio para se comportar perante pessoas diferentes. Não é que você tenha que ser uma pessoa de muitas facetas ou uma pessoa de muitas faces. Aquela pessoa que a gente costuma dizer que é 2 caras. Não, mas é você ser você mesmo e ter a consciência de que na presença de algumas autoridades você não pode fazer o que você quiser. É a mesma coisa de, por exemplo, você em casa e você no seu trabalho. Você não tem que ser 2 caras, você tem que ser você, verdadeiramente você. Mas você tem que entender que no seu emprego, no seu trabalho, você tem regras que tem que seguir. E na sua casa você tem uma liberdade maior, não é? Então é a mesma coisa, você saber se comportar na presença de autoridades, para que você ganhe a amizade delas. Mas não de forma... Assim, muitas vezes a gente faz amizades por interesse, eu sei, principalmente no mundo dos negócios, né? Mas para que você ainda assim, mesmo que tenha o interesse de ter benefício e oferecer o benefício, que você seja verdadeiro, que você seja genuíno. Versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Ai, gente, eu queria aquelas histórias que a gente escuta, né? Ah, a cobra tá vindo ali. Poxa, então sai daí, ou dá um jeito, mata a cobra, não sei, faz alguma coisa, né?
mas não fique parado. Fique na inércia constante, mas naquela inércia de movimento constante, né? Sempre fazendo alguma coisa. Versículo 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então aqui tem a importância de você ensinar. Porque a criança, ela não tem aquela noção, ela não vê o perigo. Ela faz o que tá na telha, faz o que ela quiser, ela é espontânea, mas nós devemos ter a sabedoria e pedir essa sabedoria para que nós possamos ensinar bem os nossos filhos, e não só os nossos filhos, mas as crianças ao nosso redor, que nós temos algum contato e podemos exercer alguma autoridade sobre ela, né? Então, para que nós possamos discipliná-la, porque isso é um ato de amor, a disciplina é um ato de amor. Versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz a cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Versículo 17, tá? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então aqui, quando a gente guarda os ensinamentos do Senhor, temos eles na ponta da língua, é um armamento, é uma ferramenta para a gente combater as tentações. Porque como que Jesus fazia para combater lá no deserto as tentações? Ele usava da palavra, a autoridade da palavra. Gente, e aqui, no versículo 16 anterior, tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Aqui, ele tá falando de você fazer aquela cortesia falsa, aquela se aproveitar do pobre para se enaltecer, né, para se engrandecer de maneira ilícita, que você menospreze ou despreze o pobre, e também fazer a cortesia ao rico só para ter um benefício ali, só para arrancar um dinheiro dele para você se engrandecer. É nesse sentido, tá? Que fala que a pessoa vai passar necessidade, não de você honrar uma pessoa que é rica, uma autoridade, desde que seja algo genuíno do seu coração, mesmo que você ganhe algum benefício com isso, mas que seja algo genuíno e não para só benefício próprio, para proveito próprio e egoísmo. Aqui, versículo 19. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres. Não oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá na armadilha mortal. Então, assim, porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você convive muito com essas pessoas que são pessoas iradas, que são pessoas que sempre são mal-humoradas, que estão de mal com a vida, você inconscientemente vai acabar imitando isso. Você vai, de forma inconsciente, tentando ser aceito ali naquele meio onde você convive, e você vai se tornar aquilo. Então, eu sei que o nosso cérebro, ele é inclinado para o negativo das coisas, porque é muito mais fácil a gente ficar pensando em algo ruim, em alguma notícia ruim, do que em algo bom e levar em consideração as coisas boas. Por isso que você tem que fazer um movimento diferente. Se torne amigo daquelas pessoas
que elas estão de bem com a vida, que são pessoas que têm boas coisas para oferecer e para ofertar, porque assim você vai se tornar essa pessoa, você vai transbordar na vida das outras pessoas. Procure as boas companhias. E isso tem que ser um movimento lúcido e consciente seu, é uma decisão, porque se você deixar que você haja só naturalmente, então você vai acabar com essas pessoas que são muito mal-humoradas, pessoas que, sabe, elas são pesadas, que elas têm uma energia pesada, que elas não conseguem ir pra frente. Então, faça esse movimento de buscar as coisas boas e de imitar, modelar e imitar as pessoas que são boas, pessoas que são pessoas de sucesso, pessoas que são pessoas generosas. Versículo 26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-los, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. E aqui a gente acaba o capítulo 22 de Provérbios. E esse último versículo, ele é interessante, ó, o versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Ou seja, aquela pessoa que ela é íntegra no trabalho dela. Aquela pessoa que ela, mesmo que não goste muito do trabalho, que ela faz com excelência, que ela faz com amor. Porque a palavra fala, faça tudo com excelência e com amor, como se fosse para o Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que a gente, né, você e eu também, nós devemos fazer as coisas como se fosse para o Senhor. É fácil fazer? Não é fácil, é desafiador, tá? É desafiador, sim, fazer. Porque, às vezes, a gente vai ter que lidar com gente que a gente não gosta, com gente que a gente olha e fala, ai, essa pessoa, nossa, mas sempre procure se lembrar dessa palavra, trazê-la à tona. Eu tô tentando fazer esse exercício, né? E buscando fazer ele, não só tentando, mas aplicar ele na minha vida. E, gente, não é sempre fácil. De vez em quando eu não faço. Eu admito que nem sempre eu faço as coisas assim com vontade e com aquele amor genuíno. Mas é uma questão de disciplina que eu estou aplicando agora na minha vida e que é um conselho aí pra vocês também, pra que vocês apliquem na de vocês. Nem sempre vai ser fácil. A gente às vezes vai ter que lidar com pessoas que a gente não gosta, ou pessoas que a gente fala, ai meu Deus, essa pessoa de novo. Uma pessoa que a gente acha assim, poxa, essa pessoa enche o saco. Mas tente olhar pra aquela pessoa com carinho e aprender com aquela situação. E assim você vai ver que você vai ser promovido, que você vai colher os bons frutos disso depois, tá bom? Então vamos lá, encerrar o nosso devocional. Vamos orar pra gente terminar. Paizinho amado, o Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas aqui que estão escutando. O Senhor conhece as necessidades delas. E eu peço para que o Senhor venha de encontro com a vida de cada uma dessas pessoas, abençoá-las e suprir essas necessidades. Às vezes elas sentem um vazio dentro delas que é exatamente do seu tamanho. Às vezes elas não sabem o porquê que elas fazem certas coisas, ou porque elas não conseguem dar o amor que elas tanto desejam, que elas tanto imaginam dar para as pessoas, para os filhos, para os cônjuges. Mas essas pessoas, elas não têm essa consciência de que elas não receberam esse amor,
e é por isso que elas não conseguem dar. Mas hoje elas têm a oportunidade, Senhor, de receber esse amor que vem do Senhor, esse amor que preenche todas as lacunas vazias do nosso íntimo. Essas pessoas hoje, elas estão aqui com o coração aberto para receber o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Entre na vida dessas pessoas e as ajude a prosperar, não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida delas, para que elas possam transbordar amor, para que possam fazer tudo com excelência, para que possam enxergar o perigo e fugir dele. Eu peço a sua proteção, Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão escutando, que o Senhor as esconda debaixo das tuas asas e esconda as famílias delas, para que o Senhor os proteja, os abençoe, nos dê sabedoria, Pai, para caminharmos conforme o teu caminho, que os seus desejos sejam os nossos desejos. Hoje aqui nós apresentamos os nossos planos ao Senhor e pedimos para que o Senhor abençoe a gente e abençoe os nossos planos, que nos mostre os caminhos em que o Senhor não quer que nós pisemos, mas os caminhos que o Senhor nos quer, que o Senhor nos mostre, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos caminhar com o Senhor em espírito e em verdade. A Ti, Deus, rendemos toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, porque o Senhor é o único digno disso. Amém.